E o tema da live de hoje é: não consigo vencer a procrastinação. E eu coloquei ali a preguiça e a procrastinação. Embora sejam coisas um pouco diferentes, mas elas são sinônimos, têm sentido bastante parecido, né? Tadinho do bichinho preguiça ali olhando pra gente, não tem nada a ver com a história, não é verdade? Ele, o bichinho preguiça, o animalzinho que tá aparecendo aqui, ele pode ser preguiça. Agora nós, seres humanos, investidores, investidoras, aspirantes a investidores, nós não podemos procrastinar, nós temos que começar, nós temos que aprender, temos que mudar a nossa cabecinha, temos que aprender a investir, porque a gente já sabe que investir não é tabu, isto é, investir não é difícil. Nona tática de enriquecimento do rei Salomão é: não durma mais que o necessário. Parece engraçado, mas é verdade. Então eu vou ler um trecho agora de Provérbios que foi escrito há aproximadamente 3.000 anos atrás e que muitas vezes muitas pessoas ainda não aprenderam. Muitas pessoas ainda, a humanidade ainda não aprendeu. São 3.000 anos. Será que já deu tempo de a humanidade aprender? Gente, o livro de Provérbios é um verdadeiro manual da sabedoria. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Eu acabo colocando um tom parece até engraçado, né? Mas ele é taxativo. É isso, ponto. Se você gastar o seu tempo, não quer dizer que você não deve dormir, mas se você gastar, né? Se você dormir indevidamente, acabará pobre. Ele continua dizendo: está caro, está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. E ele continua dizendo ainda: há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, observe que falar com conhecimento está destacado ali, né, com a cor branca. Falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. Tá lá em Provérbios 23 e 15. E aí eu ouço muitas pessoas falando: aproveitei o final de semana para dormir. E hoje é domingo. Segundo o que ele está falando aqui, o que ele está nos ensinando, você pode aproveitar o final de semana acordado também. Michael, mas eu preciso descansar. Descansar tudo bem, mas dormir o dia todo é uma situação completamente diferente. Então agora eu quero saber de você. O que eu mais tenho interesse em saber nesse momento é o seguinte: por que você tem interesse em melhorar a sua produtividade? Qual que é a sua frustração em relação ao trabalho, e qual que é a sua frustração em relação à sua vida financeira? E quero fazer um comentário também adicional em relação à sabedoria de Salomão, ao livro, né, do Provérbios que a gente acabou de ler, que se você trabalhar e sobrar dinheiro, embora você tenha que investir antes de gastar, não se esqueça que para aumentar a sua riqueza você tem que investir. Inclusive, tem que investir em conhecimento. Então, o que significa essa palavra, né? Procrastinação. Procrastinação, uma definição minha, assim, significa você adiar, ou seja, significa você deixar para depois alguma coisa produtiva que você poderia, ou na maioria das vezes, deveria estar fazendo agora. Então, o problema de deixar para depois é que muitas vezes essa atividade que você tem que fazer, ela não é executada, isto é, você não faz. Por exemplo, imagina se eu tivesse que preparar as 15 lives de aquecimento e eu fosse deixando para depois, eu chegasse aqui em cima da hora e falasse: gente, eu vou falar hoje sobre procrastinação. E aí eu ia ficar, gente, o que eu vou falar? Não, eu preciso preparar antes, né? Eu não posso deixar para depois. A procrastinação, ela cria no ser humano um sentimento de culpa. Procrastinação cria em nós um sentimento de culpa. Eu sinto isso, estou falando sobre mim, que a procrastinação, ela cria estresse também. Porque a gente acaba tendo muitas coisas para fazer, não dá conta de fazer tudo. O nosso dia tem 24 horas, como o dia de todas as pessoas, e a gente tem
Muitas vezes eu falei isso, muitas vezes eu falei, meu dia tem que ter 48 horas. Na verdade, não. Na verdade, a procrastinação, ela cria esse sentimento de culpa, ela cria esse estresse e ela acaba reduzindo a nossa produtividade. E como consequência de tudo isso, quando a gente procrastina, e eu tô me incluindo, tá? E a consequência disso, da procrastinação, é a diminuição da riqueza, quiçá, ou também podemos dizer que o aumento da pobreza. Olha só que perigoso. Então, se você deseja ter riqueza, se você deseja ter dinheiro, se você deseja investir, você deve evitar a procrastinação. Você deve fazer uma gestão do seu tempo. Você deve reduzir, quiçá eliminar a procrastinação. Se você sabe o que tem que fazer, mas você não faz, dificilmente vai ter organização financeira e dificilmente vai conseguir investir com sabedoria. Então é muito importante a gente entender esses conceitos de preguiça, de procrastinação, e a gente ter muito cuidado com isso. Uma técnica que eu uso, e hoje eu vou falar de várias técnicas para a gente vencer a procrastinação, uma técnica que eu uso eventualmente, utilizar a leitura. Então eu gosto muito de ler, às vezes eu não consigo parar 1 hora, 30 minutos, 1h30 para ler. E às vezes eu tô meio ocioso, então ao invés de eu pegar o celular e ir para as redes sociais, o que é muito fácil, muito gostoso, né, fazer, tem um joguinho, tem as conversas, tem os grupos de WhatsApp, eu pego o livro. Ainda não é a forma ideal, né, mas é um jeitinho inteligente ali de aproveitar esse tempo que eu, Michael Lima, estaria ocioso. Agora sim, vou falar para você 3 técnicas que eu preparei aqui para nós vencermos a procrastinação. Então pode ser essa técnica também que eu falei da leitura, e é bastante importante. Eu acho que ao invés de eu estar nas redes sociais, eu estar lendo um dos livros, claro que isso não deve ser uma desculpa para eu não fazer o que tem que ser feito, mas eu aproveito esse momento para fazer uma coisa boa. Cuidado com isso também. Eu estou fazendo uma coisa boa aqui. Eu estou olhando o grupo de WhatsApp da família. Tudo bem, uma coisa boa, né? Mas a gente tem que fazer uma boa gestão disso, senão não dá certo, né? Uma forma de superar a procrastinação é criar um ambiente propício para a produtividade. Tem bastante a ver com isso que eu acabei de falar. Quero dizer que agora eu estou aqui com você, mais tarde eu vou fazer meus afazeres antes do sono, então eu vou descansar por 6 a 8 horas, que é o meu tempo de descanso, e amanhã de manhã eu vou levantar. Eu sei que eu tenho que fazer algumas atividades amanhã de manhã. Para que essas atividades sejam executadas de forma correta, então eu preciso criar um ambiente propício para a produtividade. Então qual que é a primeira coisa que eu vou fazer amanhã de manhã? Eu vou fazer uma oração. Então eu vou deixar lá preparado a minha oração. Qual que é o meu compromisso aqui com começar a investir? Eu vou pegar os jornais que eu assino, né? Eu vou pegar os conteúdos pagos que eu assino, vou fazer um pequeno resumo e vou mandar lá nos grupos VIPs. Então eu já deixo pronto isso. Já deixo aberto aqui no computador, de forma que quando eu passar pelo computador, né, ele já vai estar com as informações na tela, e eu automaticamente eu vou lembrar, eu preciso fazer o resumo até as 8 horas da manhã, porque o meu objetivo pessoal é mandar essas informações de como está o mercado, como está a bolsa de valores, como está a situação lá na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, as principais notícias, enfim, aquele resumo lá que quem está nos grupos VIPs já conhece. Então, gente, criar um ambiente propício para a produtividade é a primeira técnica. O que eu preciso fazer? Aí você vai ver o que você precisa fazer, que você está procrastinando, que você não está fazendo, e vai criar um ambiente que seja propício para que você tome essa atitude. Segunda técnica que eu faço para evitar a procrastinação, eu ia dizer aniquilar, mas é evitar. A segunda técnica é o compromisso público. Então eu falo para minha esposa, por exemplo, esposa, eu vou até o final do ano aprender 3.000 novas palavras em inglês. Isso aqui foi só um exemplo, tá? Se eu quero aprender inglês. Aí você pode fazer esse compromisso público. A segunda técnica chama-se compromisso público. Você pode fazer esse compromisso público com as pessoas próximas de você. E a terceira técnica que eu trouxe aqui, essa é muito simples, é você verificar o ambiente que você está vivendo. Então as pessoas que estão ao seu redor, que estão próximas de você,
São pessoas procrastinadoras ou são pessoas produtivas? Isso vai influenciar em muito na sua vida. É aquela situação de que você precisa estar em um grupo de mente mestra, que é falado esse tema no livro Quem Pensa Enriquece. Se não me falha a memória desse livro. O que seria um grupo de mente mestra? É você estar num grupo de pessoas altamente produtiva para aquilo que você pretende fazer. Ah, Michael, mas as pessoas que estão em volta de mim, isso também tem a ver com você é a média das pessoas com quem você convive, né? Ou você é a média das pessoas, das 5 pessoas com quem você mais convive. Ah, Michael, mas todo mundo ao meu redor é procrastinador, o que eu faço? Aproveita a internet e busca bons conteúdos, por exemplo. Dessa forma, você vai se blindar e vai reduzir também a sua procrastinação. Então são 3 técnicas que eu utilizo. Primeira técnica para reduzir a preguiça. A procrastinação podemos colocar como sinônimo de preguiça. Procrastinação é deixar para depois algo que você poderia, e na maioria das vezes você deveria estar fazendo agora. Primeira técnica é criar um ambiente propício para a produtividade. Segunda técnica, fazer um compromisso público. E a terceira técnica, verificar as pessoas com quem você convive. Eu disse aqui no começo da live que muitas vezes eu falava: ai, meu dia precisa ter 30 horas. Ai, meu dia precisa ter 48 horas. O dia não vai ter 30 horas. O dia não vai ter 48 horas. E se você vive com pessoas que vivem falando isso para você, então é importante se atentar a esse detalhe. Se puder se afastar dessas pessoas. Ah, Michael, não posso. Então, às vezes é a nossa própria família, né? Não é verdade? Então a gente tem que ver como conviver mais com pessoas produtivas. Pode usar o poder da internet para isso. E menos com pessoas procrastinadoras. Uma das razões que a procrastinação existe é que a gente usa uma frase muito comum. É porque eu não tenho certeza. É essa frase. Vou dar alguns exemplos. Ah, eu não tenho certeza se eu devo me casar com a minha namorada. Um exemplo, tá? Eu não tenho certeza se eu tenho que estudar para a prova hoje ou amanhã. Ah, eu não tenho certeza se eu tenho que começar a investir. E se eu não tenho certeza, segundo o que o Jeff Bezos nos ensina, Jeff Bezos, ele é o CEO da Amazon. Ele disse que a maioria das nossas decisões, para que nós não sejamos pessoas procrastinadoras, nós temos que tomar quando nós temos 70% de certeza. E não quando nós temos 90% ou quando nós temos 100% de certeza. Olha só que interessante. Então, se você ficar muitas vezes esperando o momento mais perfeito, eu quero ter certeza absoluta que eu preciso investir. Eu quero ter certeza absoluta que eu preciso me cadastrar na semana do investidor. Quero ter certeza absoluta que eu preciso me casar com essa garota, né? Ou casar com esse garoto. O problema de você esperar ter 100% de certeza ou 90% de certeza, né? Que daí já é quase uma certeza absoluta, é que você vai acabar procrastinando e você não vai tomar uma iniciativa, você não vai tomar uma atitude. E se você acaba por esperar um momento perfeito, pode ser que fique tarde demais. Então a regra dos 70% diz que quando você tem 70% de certeza, essa regra não é minha, repito, é do Jeff Bezos, porque se você não toma iniciativa, você procrastina. E o que pode acontecer quando você tem 70% de certeza? Porque no fim a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Pode ser que dê certo, ou pode ser que dê errado. E se der certo, show de bola. E como você tem 70% de certeza, as chances de dar certo são maiores. Ou pode ser que dê errado. Se der errado, acredito que você vai levar um aprendizado das atitudes que você tomou ou do fato, né, do ato que aconteceu. Outra coisa que é bastante interessante, eu trouxe uma pesquisa da Universidade de Colorado, foi uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos. Ela mostrou que a procrastinação, ela sofre uma influência genética. Gente, eu não estou dizendo aqui, e você não vai usar isso como desculpa, que então a minha procrastinação é genética, então tá tudo bem. Não é assim que as coisas funcionam, não é verdade? Aliás, o fato de você saber que a procrastinação é genética não é suficiente para você dizer, eu procrastino porque é genética. Nada disso, tá, gente? O que acontece?
quando você tem pessoas, né, na sua família que são mais procrastinadoras, geneticamente as chances são que você vai ser mais procrastinador também. Esse é um fato dessa pesquisa, tá? Como é que funcionou essa pesquisa? Os cientistas, né, eles estudaram o comportamento de gêmeos idênticos e o comportamento de gêmeos fraternos. Gêmeos fraternos são gêmeos que compartilham 50% dos genes, e gêmeos idênticos são gêmeos que compartilham 100%, né, dos seus genes. São aqueles gêmeos que são muito parecidos. Por isso que é chamado de gêmeos idênticos. E eles descobriram nessa pesquisa que quanto mais impulsiva uma pessoa é, mais procrastinadora essa pessoa é. Como assim, Michael? Então pensa o seguinte: eu sou ligado no 220, né? Eu sou ligado no 15.000 volts. Enfim, a energia elétrica, quando você visualiza o poste, normalmente ele tem 4 fios, e é um fio neutro e 3 fios positivos, né? Que eles passam ali 240 volts. Mas quando tem alta, isso é chamado de baixa tensão. E quando tem alta tensão lá em cima, aí varia, mas em torno a partir de 14, 15.000 volts. Então, se você é ligado no 220 ou é ligado no 14, 15.000 volts, você é uma pessoa mais impulsiva. E eu tenho uma grande desorganização mental, muitas vezes. Por isso que eu procuro ser muito organizado. Porque eu estou fazendo alguma coisa e de repente, opa, deixa eu dar uma olhada aqui, quanto que está o dólar? Sabe, me vem uns pensamentos assim. Isso é impulsividade. E é também desorganização mental. Estou falando de mim, tá? Então nessa pesquisa eles descobriram que quanto mais ligado no 14.000 volts, isto é, quanto mais impulsivo é um ser humano, mais procrastinador ele tende a ser. E a explicação da pesquisa, e agora eu vou falar de quem está aqui, que são a família das cavernas, não é verdade? A explicação da pesquisa é que o homem das cavernas, quando ele saía para caçar, né, ele poderia avistar algo muito perigoso, porque não tinha a proteção que nós temos hoje em dia. E quando ele avistava algo perigoso, ele se defendia e acabava não fazendo aquela coisa que ele ia fazer. Então ele acabava procrastinando. Deu para entender mais ou menos essa história, gente? Deixa eu tentar deixar mais claro isso. O homem das cavernas, ele saía para caçar. Então ele saía para caçar, ele ia lá atrás, não sei, de um animal lá para ele caçar e para ele trazer esse alimento, né, para a tribo ali, para a região dele. Só que de repente ele avistava, sei lá, uma cobra, né? E aquela cobra era muito grande e ele tinha às vezes que se defender daquela cobra. E quando ele via, tinha mais cobras. Então ele avistava algo perigoso, ele tinha que ficar alerta, tinha que ficar ligado, ele tinha que ser impulsivo e às vezes ele tinha que, sei lá, se defender dessa cobra. Foi um exemplo aqui. Ele acabava voltando para casa sem a caça. Então percebeu que ele foi fazer uma coisa, ele não fez o que ele tinha que fazer, ele acabou fazendo uma outra coisa. Isso é um ato de procrastinação. Então por isso o desenho aqui do meu lado, né? Acho que assim, aqui do meu lado, aqui. Por isso o desenho dessa família das cavernas, para a gente entender que a impulsividade, segundo essa pesquisa da Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, é algo que tem a ver com a procrastinação. Então quanto mais impulsivo você é, lamento informar que mais procrastinador você tende a ser. Ao contrário, eu acredito que seja verdade, tá? Aí é uma tradução minha, não está na pesquisa. Quanto mais concentrado você é, você tende a ser menos procrastinador ou menos procrastinadora. Gente, vamos trazer isso para o mundo dos investimentos? Como que seria no mundo dos investimentos, né? Como que a gente pode vencer a procrastinação para investir melhor? Então, vou colocar a apresentaçãozinha que eu preparei aqui na tela, bastante bacana. Agora vamos falar de dinheiro. Ó, o saco tá cheio de dinheiro ali. Gente, nos investimentos, uma forma de nós vencermos a procrastinação é nós fatiarmos.
Então é a técnica da fatia, né, que eu estou trazendo aqui para você. Então você tem que fatiar o que você tem que fazer. Quando você pensa, eu tenho que investir, o cérebro ele gasta muita energia, né, muita energia. Proporcionalmente, o cérebro gasta muita energia, né, em relação ao tamanho dele, comparado com o tamanho do nosso corpo. E ele tende a ser preguiçoso, por natureza, porque a gente não quer gastar energia, a gente quer ter reserva de energia. Então quando você pensa, tenho que fazer tal coisa, tenho que investir, parece que é um mundo muito grande. Nossa, eu preciso ficar acompanhando aqueles gráficos, eu preciso estudar muito, eu preciso fazer um monte de coisas complexas. Então, uma técnica que funciona com os alunos de faculdade, eu tenho observado isso, é utilizar algo que se chama mapas mentais. O que seria mapas mentais? Ao invés de você pegar o conteúdo todo, né, o conteúdo todo da aula, o professor passa, aqui essa parte, agora essa parte, agora essa parte. Então, quando você faz mapas mentais, você fatia, isto é, você entende um conceito de cada vez. E no mundo dos investimentos não é diferente. Então fica muito fácil. Ao invés de você fazer tudo de uma vez só, você faz por fatias. Faz uma coisinha de cada vez. Você fatia em pedaços. Como que seria no mundo dos investimentos, Michael Lima? Primeira coisa, são 4 pontos para você investir, tá? Então, primeira coisa, organização financeira. Então, começa a anotar os gastos lá no canal do Telegram. Para quem está inscrito na Semana do Investidor Iniciante, eu mandei uma planilha simples que você tem que imprimir. Não sei se você já imprimiu, mas espero que você tenha impresso ela. E deixe do lado da sua cama, deixe do lado do seu computador, deixe no seu escritório, dentro da sua bolsa, sei lá, algum lugar que você consiga visualizar e anotar todos os seus gastos. Esse é um exemplo para você ter organização financeira. Aprendeu a ter organização financeira? Começa a fazer a sua reserva financeira na renda fixa. Então é uma coisa de cada vez, não vai fazer tudo. Aprendeu a fazer na renda fixa? Começa a fazer investimentos na bolsa de valores, investimentos na renda variável. Investiu na renda variável? Começa a colocar uma parte do seu patrimônio em dólar. Os grandes investidores, e aí não quer dizer que você tem que fazer isso direto, mas grandes investidores têm uma boa parte do seu patrimônio em dólar. Então é muito importante ter o patrimônio dolarizado, mas não é a primeira coisa que você tem que fazer. Essa é a quarta coisa. Primeiro é se organizar. Segundo, reserva financeira na renda fixa. Terceiro, começar a investir na bolsa de valores, entender como é que ela funciona através de um bom método, tá? E não ouvindo o que qualquer pessoa fala para você. E quarto, nesse passo a passo rápido que eu inventei aqui agora, fazer uma parte dos seus investimentos dolarizados, porque a gente não sabe o que pode acontecer com a economia do nosso país. E o dólar, pelo menos até o presente momento, é a moeda mais forte do mundo. Então é um passo a passo, você vai fazer uma coisa de cada vez. Fez o primeiro passo, já começa a dar o pezinho na água, começa a fazer o segundo passo. Então quando você fatia, as coisas ficam muito mais fáceis do que você pensar em tudo de uma vez só. Uma outra técnica para nós vencermos a procrastinação no mundo dos investimentos é nós fazermos isso aqui, pensarmos no futuro. Então imagina como que vai ser o teu futuro. Imagina como que é hoje, e problema nenhum com o Fusquinha ali, até achei ele bastante bonito, mas a Ferrari é bacana, né? E assim, gente, eu nem gosto de carro, tá? Eu realmente, de verdade, não... Cara, eu gosto de viajar, gosto de passear. É uma Ferrari ou uma Mustang? Nem consigo visualizar direito, mas me parece que é uma Ferrari. É uma Ferrari, né? Tem um cavalinho. Eu nem gosto muito de carro, mas foi um exemplo aqui, tá? E até acho estranho aqueles caras que fazem trader na frente do carrão, alugado ou comprado, depois que eles ganharam muito dinheiro vendendo seus cursos. Mas minha preferência nem é por carro. Eu acredito que tem coisas muito mais importantes, que é trazer segurança financeira para mim, para minha família, que é ensinar as pessoas. Eu tenho mais prazer em ensinar do que andar de carro. Não que eu não andaria num carro bacana, mas uma forma de nós vencermos a procrastinação é sim nós pensarmos no futuro. Então quais são os benefícios que nós vamos ter se nós aprendermos a vencer a procrastinação? Quais são os benefícios que nós vamos ter ao nós aprendermos a investir
e fazer o nosso patrimônio financeiro. Então, quando você pensa no futuro, quando você pensa no benefício, é mais fácil de você vencer a procrastinação. Agora volta para mim aqui, por gentileza. Show de bola, muito bem. Quando eu comecei a falar hoje, a gente viu que uma das técnicas, né, de você vencer a procrastinação era baseado na sabedoria de Salomão e dizia que a nona tática era para você não dormir mais do que o necessário, né? E eu li uma leitura que dizia que, deixa eu pegar aqui, se você gastar, minhas anotações, se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Então, só um parênteses aqui, retomei um pouco o tema para a gente entender o seguinte: você não deve deixar de dormir, tá? Você não deve deixar de dormir. Você tem que fazer uma gestão desse tempo de sono. Por muitas vezes, muitas e muitas vezes, eu, Michael Lima, na minha vida, por muitas vezes eu deixei de dormir. E eu me arrependo disso, porque acaba trazendo consequências para a nossa saúde. Então, galera, nós temos que dormir, tá? É minha opinião aqui, nós temos que dormir, nós temos que se cuidar. Dormir deixa a gente mais bonito, deixa a gente mais bonita, não só no aspecto físico, mas no aspecto mental, né? Em todos os aspectos aí de lindeza, de maravilha, enfim, de boniteza. Será que existe essa palavra, gente? Enfim, dormir faz bem para a saúde, faz bem para organizar as ideias, tá? Então eu acho que você não deve deixar de dormir. Eventualmente, dormir 4 horas para fazer alguma coisa que é importante pode acontecer, mas todo dia. Tinha uma época que eu trabalhava muito e eu não, de verdade eu não dormia. Eu cheguei a trabalhar bem mais de 24 horas. É uma loucura, isso é uma loucura, tá? Eu não aconselho que ninguém faça isso. Cheguei a trabalhar 72 horas, esse foi meu máximo. Eu nunca vi alguém fazer isso. E isso não deixa a gente rico, tá? Não deixa a gente rico. Tem que fazer uma boa gestão do sono. Dormir demais faz mal, tá? E eu sei que o erro da maioria das pessoas é dormir demais. Passou de 8 horas de sono? Ah, Michael, mas eu preciso de 9 horas. Bom, não sei, tá? Eu acho que não. Eu acredito que não. Passou de 8 horas de sono, pelo menos pra mim, tá? Eu fico com mais sono ainda. Então, é importante fazer uma boa gestão disso. Acredito que 6 a 8 horas, aí vai depender de cada corpo humano, de cada situação. Então, eventualmente, e eu vou citar 2 livros que são muito importantes sobre isso. Eventualmente, você dormir um pouco menos, né? Dormir 5, 6 horas e você acordar cedo para fazer algo produtivo, isso vai te ajudar bastante, tá? Inclusive tem 2 livros que um eu deixei aqui e o outro eu não sei onde é que eu deixei, na verdade. Eu levei ele para outro lugar, talvez. Existem 2 livros, um deles é esse aqui, Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss. 2 bons livros, tá? E o livro O Milagre da Manhã, é um livro bastante conhecido. Esses 2 livros, eles ensinam algumas coisas muito importantes. Esse livro ensina que você tem que sempre aprender a valorizar a sua hora trabalhada. Eu tenho repetido várias vezes aqui na live. Não é você trabalhar mais. Porque eu trabalho 8 horas em uma empresa. Mas se eu trabalhar 12, eu ganho hora extra. Eventualmente, cada caso é um caso. Às vezes você está numa situação que precisa pagar contas, tudo bem, a gente entende. Mas não é para você fazer isso o resto da sua vida. É para você continuar trabalhando às 8 horas e ganhar mais. É para valorizar a sua hora trabalhada. Se eu fosse resumir esse livro aqui, esse é o resumo dele, tá? Você deve valorizar, sem querer dar spoiler, né? Desculpa, mas assim, vale muito a pena ler, tá? Valorizar a sua hora trabalhada. Ao invés de você trabalhar 12 horas ganhando o mesmo, seria ideal você trabalhar 8 horas ganhando mais. Ou trabalhar 6 horas ganhando o mesmo que você ganharia trabalhando 8 horas, tá? Esse é um ponto importante para a gente fazer uma boa gestão. Inclusive do nosso sono, porque daí vai sobrar mais tempo, e vai sobrar tempo para você fazer as coisas que você gosta. E outro livro que eu citei, que é o livro O Milagre da Manhã, ele ensina como acordar cedo, por exemplo, todos os dias às 5 horas, e no momento que você acorda, os 5 primeiros minutos, os 15 primeiros minutos, os 30 primeiros minutos são os minutos elementares para o propósito do seu dia. Então, se você começa o dia falando, tá calor,
Ah, hoje tem um monte de coisa para fazer. Você está dando comandos negativos para o seu dia. Agora, se você acorda de manhã, já faz 5 minutos de alongamento, mais 10 minutos de exercício, já faz uma caminhada, já ouve uma música bacana, já lê um livro. Então, os primeiros 30 minutos de quando você acorda são extremamente importantes. Ah, Michael, não tenho tempo. Eu acordo e já vou trabalhar, né? Muitas pessoas fazem isso. Então, o livro orienta que, de repente, você pode acordar 15 minutos mais cedo ou 30 minutos mais cedo para você fazer o seu milagre da manhã. E dessa forma você acaba também vencendo a preguiça e a procrastinação, porque o seu dia já começa mais positivo, né? Eu diria que essa que é a palavra. O seu dia já começa com um propósito, né? Hoje, acorde todo dia então e diga: hoje vai ser o melhor dia da minha vida, mesmo que seja difícil. Eu sei que você tem dificuldades na vida. Eu tenho dificuldades na vida. E mesmo assim eu acordo, olho para mim no espelho. Isso parece bobo, mas não é. As pessoas ricas fazem isso. Se olhe no espelho e fale, né, para você mesmo, para você mesma: hoje vai ser o melhor dia da minha vida. E se você tiver vergonha, porque tem alguém perto de você, então você pode começar pensando, né? Mas seria interessante você conseguir proclamar e você falar isso com sangue nos olhos, falar isso com vontade. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Por quê? Por isso, e começar o dia de uma forma positiva. Michael, eu não consigo acordar, Michael, todo dia às 5 horas da manhã para fazer isso que você está falando e para vencer a procrastinação. Uma técnica que você pode utilizar começa a acordar um dia por semana mais cedo. Não sei qual que é o seu horário de sono, mas a maioria das pessoas dormem à noite. Se você trabalha à noite e dorme durante o dia, aí você obviamente vai ter que adaptar de acordo com a sua realidade. Inclusive eu já trabalhei à noite já também. Eu trabalhava lá naquela empresa de refrigeradores, antes de trabalhar no mercado financeiro, eu trabalhava à noite. E era puxado, é complicado, principalmente quando você não tem um ambiente bacana para descansar durante o dia. Mas a questão é o seguinte, que se você não consegue acordar todo dia às 5 horas da manhã para fazer esse processo de definir um propósito para aquele dia, minha sugestão é: acorde um dia por semana mais cedo. Por exemplo, eu toda quarta-feira de manhã eu faço uma live, exceto agora que a gente está nas lives de aquecimento, aí acho que é muita live até, então eu não estou fazendo na quarta-feira de manhã, mas eu defini que toda quarta-feira de manhã eu vou acordar mais cedo do que eu já acordo. Então se eu acordo ali 5h30, 5 horas, então na quarta-feira eu vou acordar 4 horas ou 4h30, tá? Então defina um dia por semana para fazer o seu, como diz lá no livro, milagre da manhã. Essa é uma dica aí que eu dou aí para vocês, galera. Beleza, gente? Está sendo possível aprender? Está sendo possível acompanhar? Como é que está aí para vocês? Está sendo bacana esse aprendizado? Gente, vamos agora para a segunda parte, por último aqui, mas não menos importante, da nossa live. E eu falei de algumas coisas negativas, agora eu vou falar de uma coisa positiva, bastante importante. Só para deixar claro aqui, gente, as lives de aquecimento para a Semana do Investidor Iniciante são lives um pouco mais pesadas, tá? Não é videozinho aqui de 3 técnicas para vencer a preguiça. Não, é para ser um conteúdo profundo. É para ser uma aula gratuita aqui para você aprender de verdade, tá? Então tem esse cunho um pouco mais forte. Então, continuando aqui, gente, eu estudei algo bastante importante. Quero trazer para você aqui na segunda parte da nossa live. E por último, então, que é a segunda parte, mas não menos importante. Qual que é uma pergunta para a gente fazer para nós mesmos. Qual que é a tática mais importante para aproveitarmos da melhor forma a 9ª tática de enriquecimento do rei Salomão, que eu estou trazendo hoje? Só para relembrar, a 9ª tática de enriquecimento do rei Salomão é: não durma mais do que o necessário. Não é isso? Ele diz aqui, que se você gastar o seu tempo dormindo,
acabará pobre. Olha só que coisa, hein? É forte, hein? É faca na caveira, é na veia, né? Não é verdade? É faca na caveira. Então a nona tática de enriquecimento do rei Salomão é: não durma mais do que o necessário. Porque ele diz lá em Provérbios que se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Então trabalhe e você terá comida com fartura. Gente, eu nunca vi alguém vencer a preguiça e a procrastinação dormindo demais. Eu nunca vi. Nos meus quase 41 anos de vida, nunca vi. Também, gente, eu nunca vi alguém vencer a preguiça, vencer a procrastinação, tornar-se uma pessoa ativa, tornar-se uma pessoa rica, tornar-se uma pessoa milionária. Agora vem o ponto: perder a sua essência e ainda assim manter-se rica. A minha pergunta para você refletir é: qual que é a sua essência hoje? Qual que é a sua essência hoje? A sua essência é orgulhosa ou a sua essência é de humildade? Para você entender isso, você pode pensar da seguinte forma: se você ganhasse muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, se você ganhasse, sei lá, pelo menos R$1 milhão. Então, se você ganhasse R$1 milhão, como que você faria para manter a sua essência? E como que você está fazendo, né, hoje? Como que você está fazendo hoje para manter a sua essência? Evelyn? Não, pensei que tinha chegado alguém aqui. Bom, a porta, até onde eu sei, está trancada. Como que você faz para manter a sua essência? Eu vou citar um exemplo aqui. Eu conheci pessoas que ganharam na Mega Sena. Dá uma verificada na porta aqui, pessoal. Licença, só um minutinho. Oi? Não, tem ninguém. Não tem ninguém. Pronto, voltei. Desculpe. Eu conheci pessoas que ganharam na Mega Sena. De verdade, tá? Conheci pessoas que ganharam na Mega Sena. Trabalhei no mercado financeiro. E do tempo que trabalhei no mercado financeiro, uma parte... 14 anos, apenas 14 anos, eu trabalhei em banco. E apenas 10 anos eu tinha uma função gerencial. Então, sim, conheci pessoas que ganharam na Mega Sena. Existe. Inclusive aprendi que existe, tá? Porque a gente fica assim, né? É uma fraude. Existe uma investigação da Polícia Federal sobre Mega Sena aí, que foi fraude, etc e tal. E eu acredito que as fraudes existem, mas existem pessoas que ganham, tá? Eu descobri isso. E não é pra você jogar na Mega Sena não, tá? Eu quero contar uma história aqui. Então, eu, Michael Lima, conheci pessoas que jogaram na Mega Sena e ganharam. Né? E ganharam bastante dinheiro, bastante. Só que essas pessoas, a maioria delas, não souberam manter a sua essência. Isto é, não souberam manter o mínimo de humildade. O ganhador já erra porque ele investe na poupança. Para mim isso não faz o mínimo sentido. Eu lembro bem de um fato de um ganhador, ele falou para mim: mas Michael, me ajuda a investir, eu pago para você. Ele estava só jogando dinheiro fora. Eu falei: cara, mas a questão é o seguinte, você tem que aprender a cuidar do dinheiro. Não é complexo. Você precisa de um treinamento para cuidar desse dinheiro, senão você vai perder tudo. E infelizmente, a gente sabe das histórias e aconteceu. É uma pena, eu tenho dó que isso tenha acontecido. Né? É uma pena. Mas quem tem pena se despena. Né? Mas Michael, eu fui lá no banco e aplicaram meu dinheiro automaticamente, Michael Lima. O que eu faço? É uma pena, né? É uma pena muito grande que isso acontece. Existe uma frase que diz que se você der poder para uma pessoa, você vai saber quem que essa pessoa é. Só que se você der dinheiro para uma pessoa, também você vai saber quem que essa pessoa é. Então poder e dinheiro também, de certa forma, é poder, né? Então poder e dinheiro revelam qual que é a essência das pessoas. Se um procrastinador ganhar muito dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai procrastinar mais. Se um adúltero ganhar dinheiro, ele vai adulterar. Mesmo que ele não faça,
mas se os pensamentos, se a essência dele, o que é a essência? É aquilo que é de mais importante na sua vida. Então eu estou falando para você não perder a sua essência. Eu trago esse assunto acho que foi uma entrevista que o Flávio Augusto, que é um bilionário, dono de estádio de futebol nos Estados Unidos, dono de loja dono de uma franquia de inglês no Brasil, uma pessoa extremamente batalhadora, o Flávio Augusto da Silva, uma pessoa do Rio de Janeiro, da periferia do Rio de Janeiro, que começou de baixo, enfim, e cresceu, e resumindo, se tornou um bilionário, vamos dizer assim, né? Com muita batalha, com muita luta, muita inteligência em vendas, que é a sua especialidade. E quando a gente fala de vendas, né, às vezes a gente lembra daquele vendedor falastrão. Não, o Flávio Augusto é um cara extremamente focado, extremamente sério. Aconselho que vocês tenham ele também como mentor. Bom, o Flávio Augusto falava que... foi numa entrevista, lembrei bem. Uma entrevista no meusucesso.com, ele falou que... Perguntaram para ele, qual que é o seu maior medo? É perder dinheiro? Ele falou, não. Perder dinheiro? Eu não tinha nada. O meu medo é perder a minha essência. Eu nunca quero perder a minha essência. Então é daí que eu trouxe essa segunda parte. Então, uma pessoa que você dá dinheiro, que você dá poder, no caso do dinheiro, se ela for um procrastinador, ela vai procrastinar mais. Se a essência dela for de uma pessoa adúltera, eu tinha citado esse exemplo, ela vai adulterar. Por outro lado, também, se for uma pessoa que ama a sua família, ela vai fazer um colchão de investimentos com esse dinheiro e vai buscar cada vez mais conhecimento, né, e orientar a sua família financeiramente. Gente, orgulho é sinônimo de destruição. Cuidado com o orgulho que existe dentro de você, né? E eu falo isso para todos nós, me incluo também. Cuidado com o orgulho. O orgulho destrói. A essência direcionada de forma correta constrói. Se você não consegue vencer a preguiça e a procrastinação, talvez você seja orgulhoso demais. Talvez você seja orgulhoso demais, além do que poderia. Se eu fosse ensinar, gente, um conselho para o meu filho, e eu estou falando de orgulho pelo seguinte, se eu fosse dar um conselho importante para meus filhos, eu diria o seguinte: tome água. Não, também, tome água é muito importante, né? Nossas células são constituídas uma grandiosa parte de H2O, de água. Mas, se eu fosse dar um conselho importante para os meus filhos, eu diria o seguinte: cuidado com o orgulho. Isto é, fique atento aos elogios. Fique atento aos elogios. Cuidado com os elogios. Fique atento. Fique atento. Fique atento. Cuidado. Aquele que elogia não transforma você em uma pessoa melhor. Aquele que elogia você, não estou dizendo que é uma pessoa maldosa quem elogia. Todos nós gostamos de ouvir elogios, né? Ah, como ele é bonito. Ah, como ele é inteligente. Ah, que legal. Ah, que bacana. Mas aquele que te elogia não te transforma em uma pessoa melhor. Então, cuidado com a armadilha dos elogios e mantenha a sua essência. A essência assegura uma caminhada para o enriquecimento. Eu quero encontrar cada um de vocês lá em cima, lá no topo, com muito dinheiro investido. Mas lembre que o dinheiro vai mostrar quem você realmente é, qual que é a sua essência e qual é a essência que você está cultivando. O dinheiro vai mostrar a sua essência, enfim, o dinheiro vai mostrar o seu caráter. O dinheiro que você conquistar vai acabar mostrando quem está dentro de você. Então, mantenha a sua essência, e se você começou a se questionar e viu que a sua essência não é bacana, melhore, você tem a oportunidade de melhorar a sua essência. E melhore os seus pensamentos de forma constante. Constantemente nós temos que estar aparando as arestas dos nossos pensamentos. Gostaram? Aparando as arestas dos nossos pensamentos. Porque o ser humano, gente, por natureza, ele tem maldades no coração, isto é, nos pensamentos, né?
Como a gente está falando de Salomão, quero trazer também uma coisa aqui interessante, que Jesus falava o seguinte: sejam meus imitadores. E, repito mais uma vez, não estou trazendo bandeira de nenhuma religião, mas existia um cara no planeta Terra chamado Salomão, e nós estamos aprendendo os ensinamentos dele. Existia um cara no planeta Terra chamado Jesus Cristo, que para os cristãos é o Filho de Deus. Mas a questão é que Jesus dizia: sejam meus imitadores. E eu, Michael Lima, não conheço nenhuma pessoa da história da humanidade que tenha demonstrado mais amor às pessoas. Para mim, Jesus é sinônimo de amor. Então, o seu desafio hoje é manter a sua essência e melhorar a sua essência, parar as arestas, né? E melhorar constantemente os seus pensamentos, melhorar constantemente a sua essência. Aquele pensamento mau, aquele pensamento ruim, né? Aquele pensamento de fazer coisas erradas, começa a cortar ele. E aquele pensamento de crescer, de enriquecer, de fazer coisas boas, de amar, de cuidar de você mesmo, né? E de sua família, esses pensamentos têm que ser regados, têm que ser frutificados. A riqueza, gente, não está só no dinheiro. O dinheiro, ele é um meio, o dinheiro, ele é o caminho. Quando você acreditar que o dinheiro é o principal motivo, você não vai ter facilidade de prosperar. Porque é dito no livro Pai Rico, Pai Pobre que os pobres trabalham pelo dinheiro e os ricos fazem o dinheiro trabalhar por você. Então, quando você entende que o dinheiro é o meio e não o fim, automaticamente o dinheiro multiplica por você. Por quê? Porque você soube investir, porque você soube ser abundante para trazer riqueza para sua conta corrente, né? Imagina sua conta cheia de dinheiro, imagine os seus investimentos de forma bastante segura. E fazendo isso, você está mantendo a sua essência. Isso é muito importante. Você vai manter a sua essência? Essa nona estratégia de enriquecimento do rei Salomão ensina que quem planta maldade vai colher maldições sem fim, mas quem planta sabedoria vai colher também prosperidade sem fim. E se você não quer dormir mais do que o necessário e vencer a preguiça, vencer a procrastinação, eu quero dar os parabéns para você que está aqui. Parabéns de verdade. Eu falei para não fazer elogio, mas os bons elogios são importantes. Tudo é uma questão de bom senso, tudo é uma questão de equilíbrio. Então parabéns para você que já se inscreveu e para você que está aqui comigo. Eu desejo para você sucesso, desejo sabedoria, desejo gratidão, humildade, desejo vitórias sem fim. Então até amanhã no próximo vídeo, também às 20 horas, pessoal. Tchau, tchau!